se através da palavra de Deus a gente pode ganhar dinheiro. Não só um líder religioso, mas tem muita gente que escreve livro e vende livro, tem muita gente que tem empresa que vende Bíblia, tem pessoas que tem canal no YouTube e assim por diante. Então tem muita gente que acaba ganhando dinheiro espalhando a palavra de Deus ou vendendo. Tem muita gente que fala que usa esse termo de vender a palavra de Deus. Isso é certo, é errado? Isso pode acontecer? Olha, John, a gente sabe que a Bíblia não é de hoje. A Bíblia ela já faz muito tempo que ela existe. A Bíblia já é vendida aproximadamente há 2000 anos. E a gente sabe que também tem cursos teológicos, cursos de bibliologia, tem vários cursos que ajudam outras pessoas a entender a Bíblia. Ou seja, minha conclusão não é errado, John. Pois o que acontece aqui? Pessoas, elas se dedicam o seu tempo, dedicam a sua vida, estudando a palavra de Deus, pagam o preço, porque tem muitas pessoas que não querem pagar o preço. Tem pessoas que se dedicam e pagam o preço para estudar, para se aprofundar na palavra de Deus, porque é um dom que essas pessoas têm, porque elas têm prazer. Se você tem prazer em algo, talvez o seu dom seja aquele. Então, Deus ele concedeu o dom às pessoas para elas criar cursos, escrever livros de acordo com a Bíblia, te dá dom de você criar tantas e tantas coisas através da Bíblia. E tem pessoas que vivem disso, tem pessoas que dependem disso. Eu tenho para mim, John, que não é errado, pois é uma recompensa do seu esforço, como um trabalho normal. Pessoas trabalham e no final do mês ele tem sua recompensa. Em meu ponto de vista também não é errado. Eu estudo, passo noites acordado, se esforço, penso, medito, se esforço tanto para mim criar um conteúdo da Bíblia, para mim ajudar outras pessoas a se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus e eu ter uma recompensa por aquilo, para mim não é errado. Exatamente. João falou sobre a Bíblia, que a Bíblia era vendida há mais de 2000 anos atrás, e é assim que acontece. Imagine se a Bíblia fosse de graça. Se para você ter uma Bíblia você precisava ganhar de alguém, aquela pessoa teria que imprimir a Bíblia, ela teria que traduzir primeiro, depois imprimir e depois te dar. Imagina o trabalho que ela teria e o dinheiro seria meio que limitado. Então aquela pessoa que está imprimindo, que está traduzindo, imprimindo a Bíblia para te dar, ela teria um tempo e um dinheiro limitado para poder imprimir Bíblia. Ela não conseguiria imprimir milhões de Bíblia, a não ser que for um cara bilionário. Mas, ao contrário disso, a pessoa não conseguiria imprimir milhões. Então, a palavra de Deus seria espalhada muito mais lentamente. Imagina, quantas Bíblias que existem hoje no mundo. A Bíblia não seria nem o livro... Hoje, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E não seria o livro mais vendido do mundo porque não seria nem vendido. Nem teria tantas Bíblias. Ia ter, tipo, umas 50 Bíblias no mundo. Então imagina o trabalho que seria se a Bíblia fosse de graça e não fosse cobrado. Então, como eu digo, como eu acabei de dizer, o dinheiro ele só intensifica, ele aumenta a velocidade. Então, as pessoas, as empresas que vendem Bíblia, elas facilitam a gente a espalhar a palavra de Deus. Se a Bíblia não fosse comprada, isso não seria possível. Porque alguém teria que bancar, tem custo. Para imprimir uma Bíblia, tem as folhas, olha só, isso daqui é caro para imprimir, tem as folhas, tem a impressão, tem a tradução. Então, existe um preço a ser pagado e alguém tem que pagar por esse preço. Agora imagina se uma só pessoa pagasse por esse preço para poder doar a Bíblia para outras pessoas. O trabalho seria muito maior e a gente não conseguiria espalhar a palavra de Deus como a gente está espalhando hoje com a Bíblia sendo vendida. Então eu não acho errado vender algo que você se esforçou para fazer. Por mais que a empresa que está vendendo a Bíblia não foi eles que fizeram, eles só traduziram ou só imprimiram, teve todo um esforço, teve todo um gasto de produção. Existe esse gasto. Agora imagina se uma pessoa ela tem um gasto de produção de algum produto, de algum serviço, e ela vai dar para alguém, esse serviço vai dar de graça, ela acaba não conseguindo dar para muitas pessoas, doar para muitas pessoas por causa daquele custo que ela mesma está bancando. É como um livro, por exemplo, tem esses livros aqui, pega esses menores aí, ô João, fazendo um favor, esses 5.
Era para ser 6, né? Mas João levou um para casa dele, já pegou um livro meu. Mas olha esses livros, são todos sobre oração. O cara, para ele ter escrevido vários livros, a necessidade da oração, a realidade da oração, propósito na oração e assim por diante. Vários livros sobre oração, ele teve que estudar muito, ele teve que orar muito, ele teve que se especializar em oração. Imagina um tempo para escrever vários desses livros para ele doar para as pessoas. Imagina o quanto que ele gastaria, não só de tempo, de energia. Às vezes ele teve que deixar a família, às vezes ele teve que deixar a esposa, os filhos de canto para ele poder estar escrevendo esses livros. E se ele fosse doar para as pessoas, ele não conseguiria espalhar esses livros da forma que ele espalhou. Então eu acredito que muitas e muitas pessoas leram esses livros, só que se fosse de graça, ele não teria alcançado tantas pessoas. Ele não teria suporte o suficiente para distribuir esse serviço, esse produto que ele criou. Então eu acredito que não é errado a gente vender produtos relacionados à religião, produtos que tenham a palavra de Deus, porque o dinheiro, ele intensifica, como eu disse, ele é um acelerador. Ele só vai ajudar a espalhar aquele produto se for de qualidade. Lógico, não adianta eu vir e querer vender alguma coisa falsa, alguma coisa mentirosa, falar que é milagroso, falar que vai curar a pessoa. Não adianta. Um livro, por exemplo, ele está vendendo o conhecimento que tem nesse livro. Ele não vai falar que esse livro vai mudar a sua vida. Só de você ter esse livro na sua mão, você vai receber uma bênção e sua vida vai mudar de uma hora para outra. Então, desde que seja íntegro, desde que seja verdadeiro, não tem problemas em vender a palavra de Deus. E lógico, tem que ver também o que a pessoa está fazendo com esse dinheiro. Não adianta ele estar vendendo lá, além de estar vendendo um produto que é mentiroso, ele está usando esse dinheiro para bens próprios e não para espalhar ainda mais aquilo que ele está vendendo, aquele produto ou serviço que ele está oferecendo. Então, John, é interessante porque você me fez lembrar de uma parábola que se encontra no livro de Mateus, capítulo número 25, do versículo 14. Vamos ler? Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando, o recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre poucas coisas, e te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando-se o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do seu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhe onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E ressoeso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Esse aqui está o que é teu. Respondeu o seu senhor, disse: Servo, perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então na minha vinda teria recebido-o com juros. Essa parábola vai nos falar uma história, vai nos falar do Senhor e seus servos. O Senhor saiu para viajar e deixou alguns talentos nas mãos dos seus servos. Um foi 5 talentos, outro foi 2, outro foi 1. Só que o que me chama a atenção é que um teve 5, ele dobrou, ele fez 10. Um teve 2, dobrou, foi para 4. Só que o que teve 1, ele não multiplicou. E o seu senhor voltou
e falou: servo mau, servo preguiçoso, porque você não fez nada para que aquele talento que eu entreguei na sua mão progredisse, crescesse. Ou seja, o que eu tenho conclusão com isso, John? A minha conclusão com essa parábola é que nosso Senhor dá algo nas nossas mãos, um talento nas nossas mãos, ele nos responsabiliza por algo. Não é para a gente ficar parado, é para que aquilo cresça, é para aquilo que se multiplique. O que eu entendo é que Deus ele quer que a gente cresça. Deus ele quer que a gente cresça, tanto espiritualmente, tanto na sabedoria, quanto na graça, quanto no conhecimento. E por que não no dinheiro também? Então eu tenho essa conclusão para mim, que se o Senhor nos deu um talento, se o meu talento é de eu escrever livros, se o meu talento é de pregar, se o meu talento é de fazer algo, não sei qual é o seu talento, mas o porquê eu não dedicar a minha vida para mim se aperfeiçoar e viver daquilo? Não tem um porquê, porque Deus ele quer que a gente cresça. Sim, exatamente. Então o dinheiro, como eu disse, ele intensifica, ele multiplica aquilo que é bom ou aquilo que é ruim também, mas principalmente aquilo que é bom, que é onde a gente deve focar. Então se as pessoas têm um talento, se você tem um talento de pregar ou de escrever um livro como esse, por exemplo, por que não fazer, por que não colocar em prática? E o dinheiro vai ajudar, porque para imprimir um livro desse teve trabalho, para colocar na prateleira de uma livraria tem trabalho, gasta dinheiro, gasta energia, gasta tempo. Então o dinheiro ele vai ajudar você a fazer esse tipo de coisa. E não só com produtos, mas como, por exemplo, com a igreja. As igrejas que a gente vê hoje na televisão, por exemplo, as igrejas grandes, com mais de 10 mil pessoas, elas foram pequenas, um dia elas foram pequenas. Exatamente. E o que precisou para elas crescer? Não só espalhar a palavra de Deus, não só uma boa qualidade de uma pregação, mas o dinheiro também ajuda muito. Porque uma igreja daquele tamanho, imagina quanto que não é o aluguel, a energia, a água, imagina quanto que não chega de conta todos os meses numa igreja dessa. Então precisa de dinheiro para poder também levar a obra de Deus. Então tanto o dízimo, como oferta, como venda de produtos, todos são válidos. Todos são formas de trazer um dinheiro, financiar uma obra, um propósito, alguma coisa que vai espalhar a palavra de Deus, que vai ajudar outras pessoas. Então um livro desse, para quem precisa de oração, por exemplo, para quem precisa aprender a orar, precisa aprender quais são os fundamentos da oração, um livro desse vezes mudaria a vida de muitas pessoas. Mas se ele não fosse publicado, se o cara não tivesse gastado dinheiro e tempo criando esse livro e publicando, ele não seria espalhado, ele não teria ajudado tantas pessoas como ajudou. Então eu acho que não só produtos, serviços, mas como o dízimo, como igreja, tudo isso é válido para espalhar a obra de Deus. Então, John, é interessante também, porque você me fez lembrar algo que muitas pessoas têm de errado ou erram nisso, que é o quê? Que as pessoas usam a palavra de Deus, mas com o foco principal em ganhar dinheiro. E isso é uma motivação errada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com foco, com o princípio de ajudar outras pessoas a levar os evangelhos, a levar aquilo que Deus ele quer, a obra de Deus, para outras pessoas, fazer a obra de Deus, mas com isso, a consequência vem em dinheiro, mas não somente em dinheiro. Você vai ter pessoas sendo mudadas, você, através daquilo que você está fazendo, pessoas mudando de vida, famílias sendo restauradas, pessoas sendo curadas. Isso é muito bom, mas o nosso foco principal não deve ser em dinheiro. Tem que ser no quê? Na palavra de Deus, em propagar, em levar os propósitos de Deus para as pessoas. Não deve ser o foco central. Exatamente. Tem, inclusive aquela passagem que é muito famosa da Bíblia que diz que muita gente fala que dinheiro é um problema, que dinheiro é a raiz de tudo mal. Na verdade, essa passagem diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ou seja, você amar o dinheiro em primeiro lugar. Então o dinheiro ele intensifica, ele ajuda você a levar os propósitos para frente, mas desde que ele não seja o propósito principal. Ou seja, você tem que fazer isso pelo amor que você tem no que você está fazendo. Seja pregar, seja escrever um livro, seja vender algum produto dentro desse ramo de religião que a gente está falando.
Só que não ter o amor, não ter o dinheiro como propósito principal, sim espalhar aquilo que você está fazendo, aquele seu trabalho, aquele seu serviço, aquele seu produto, e o dinheiro vir como consequência disso, como uma consequência de um bom trabalho, e ajudar você a espalhar ainda mais esse trabalho que você está fazendo. Então o dinheiro ele não deve ser o foco principal. E o dinheiro, ele além de ser um recurso importante, ele também ajuda a bancar aquilo que é grátis, aquilo que é gratuito. Então, por exemplo, um culto na igreja, por exemplo, ele é gratuito, ninguém paga para entrar dentro de uma igreja. Só que o que banca aquele culto? O que banca aqueles gastos? Porque a igreja tem gasto, tem que pagar aluguel, tem que pagar energia, tem que pagar água, é o dízimo, as ofertas. Isso que está bancando as obras do Senhor, isso que está bancando aquele culto que é gratuito. Um vídeo no YouTube, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo é de graça, você não pagou nada para assistir esse vídeo. E o que banca esse vídeo? Os anúncios que aparecem no começo, a venda do nosso livro, dos cursos que a gente vai lançar futuramente. Isso está bancando o conteúdo gratuito. Então, para quem quer se aprofundar, para quem quer aprender mais sobre a oração, tem o meu livro, Orar com Fé. Para quem quer aprender mais sobre a palavra de Deus, tem alguns cursos de teologia na internet. Então, esses produtos, esses serviços que geram dinheiro para a empresa, servem para bancar esse vídeo, esse conteúdo gratuito que você está vendo aí. Bom, e esse videozinho curto que você acabou de ver é um pedaço de um vídeo maior que a gente gravou sobre dízimo, sobre dinheiro dentro da igreja, se líder religioso pode ter dinheiro e tudo mais. Então, se você quer ver o vídeo completo, vai estar o link aqui na descrição. Se você estiver no YouTube, se você estiver no Instagram, vai ter o link aqui em algum lugar, no Facebook, algum botão. Clique aí, acesse e veja o vídeo completo que vai esclarecer muitas dúvidas sobre dízimo e sobre dinheiro dentro das igrejas. E deixe seu joinha, se inscreve no canal e ative o sininho para poder receber todos os vídeos novos. E o principal, que é o questionário, que você pode ir lá e responder 4 perguntas para descobrir qual é o seu nível de intimidade com Deus e como aumentar esse nível de intimidade com Deus. Então, por enquanto é só, um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima.